Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. É um prazer e se reunir com vocês aqui mais uma vez como igreja, a igreja sem parede, a igreja de Cristo, onde são vidas compradas com sangue dele na cruz. Então, meu amado, é sempre um prazer, sempre pedindo a vocês aí que se inscrevam no canal Haroldo Lira, dá o like aí, compartilha para que essa mensagem chegue a outras pessoas. E eu estou mais uma vez aqui, alegremente me dirigindo aos irmãos da graça de Deus em Cristo, falando um pouco aqui do Evangelho, né? E hoje eu gostaria de falar um pouco o que é a graça de Deus e, e o que é adorar a Deus somente em espírito e verdade. Então, amados, olha, na graça de Deus em Cristo, como eu já falei em vídeos anteriores, é a segunda aliança de Deus para com os homens, para com seus filhos, os seus eleitos, tá? É onde ele, né, diz o que ele fez por nós, tá? Na cruz. E que é o único evangelho que existe na Bíblia é o evangelho da graça de Deus em Cristo, que é a sã doutrina, que é de Romanos a Hebreus, né? E que, infelizmente, amados, infelizmente, os homens, os cães gulosos, as religiões, né? As religiões, os fariseus hipócritas, eles se intrometeram na igreja de Cristo, tá? Que a igreja de Cristo, meu amado, é uma só, tá? A igreja de Cristo, eu já expliquei para vocês que não é parede, que não é denominação, que não é placa, que não tem homem como pastor, tá? E que são vidas compradas com o sangue dele na cruz, que são os seus eleitos, que devem adorá-lo somente em espírito e verdade, crendo naquilo que ele já fez, que é a graça de Deus em Cristo, que está de Romanos a Hebreus. E o que é, Lira, a graça de Deus em Cristo? A graça de Deus em Cristo é a sã doutrina, tá? Uma doutrina pura, uma doutrina onde é só Deus e os seus filhos, não tem intromissão de homem, porque aonde eles se intrometeram, deixaram rastros perversos, que até hoje está aí, pegaram os filhos de Deus e não pregaram o evangelho, e tornaram os filhos de Deus seus escravos, e ameaçam através de coisas que nem na Bíblia não existe, tá? E outras religiões mais cruéis ainda, pegaram pedaço de pau, pegaram pessoas que morreram, tornaram essas pessoas, segundo eles, santos, e fizeram com que as pessoas passassem a adorar a criatura no lugar do Criador, e adorar a imagem, adorar a defunto, que não existe, e que defuntos, que eu digo, de pessoas que já morreram e que são defuntos, porque o único que ressuscitou é Cristo. Então, meu amado, olha, nós estamos passando por momentos aí, né? Momentos em que as pessoas vivem em desespero, né? Pedindo oração, pedindo para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Entende, meu amado? E que na verdade Deus, o que Deus veio fazer no mundo,
Tudo que Deus veio fazer no mundo, meu amado, que tudo isso foi anunciado através dos profetas, tudo isso foi anunciado e cumprido através de Jesus de Nazaré, que foi uma manifestação de Deus, uma manifestação de Deus em carne, e que ele veio o cumprimento da lei e dos profetas, porque o homem não pôde cumprir, né? E eu já falei para vocês nos vídeos anteriores que a lei de Moisés veio somente para um povo, que o Deus de Israel veio somente para um povo, que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, veio somente para um povo, e esse povo foi o povo de Israel, tá? Foi o povo de Israel, e que era conhecido como judeus, tá? E era o povo de Deus, onde o principal preceito da lei de Moisés era a circuncisão. Então, amado, o que é que acontece? O que foi que aconteceu? Deus cumpriu a lei de Moisés, né? Na cruz ele falou, está consumado. Não só a lei, mas a lei e os profetas, ou seja, tudo que ele veio fazer no mundo, ele fez. E na cruz ele falou, está consumado, tetelestai. E em Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João. Então, amado, se Deus veio fazer, se Deus prometeu e ele veio fazer tudo o que ele tinha prometido, e o justo viverá pela fé, Romanos 16 e 17, como que pode a chamada igreja, como pode os cães gulosos se reunirem em suas sinagogas e se reunirem para chamar Deus de mentiroso e ensinando a fazer aquilo que Deus já fez e que ele disse que o justo viverá pela fé? Então, meu amado, olha, Deus não pode estar satisfeito com uma coisa dessa, meu amado. Deus não pode estar satisfeito onde milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro se reúnem para dizer que toda a primeira aliança não foi cumprida, para dizer que Deus não tem poder e que Deus ele não cumpriu o que ele prometeu e que o sofrimento dele foi inútil, foi em vão, e que quem quer fazer a obra de papai é o cão guloso, juntamente com vocês, com essa mente cauterizada, sem ter entendimento de nada. E quando a gente prega o evangelho da graça de Deus em Cristo, que é para você crer somente no que ele fez, vocês ficam revoltados com a gente e dizendo que tudo é mentira. Quando a gente abre o evangelho aqui e mostra capítulo e mostra versículo para vocês. Então, meu amado, olha, com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo aqui nessas minhas explicações, eu vou abrir a Bíblia para vocês e eu vou dizer para vocês a resposta que Deus está dando, né? Que Deus está dando para o seu povo, né? Que trocaram ele por pedaço de pau, trocaram ele por defunto, e que trocaram ele também por homens ladrões que estão aí somente enganando as pessoas e cada vez mais ricos, e vocês dizendo que eles é uma bênção. Esses cães gulosos de vocês, que vocês passaram a adorar muito mais a criatura do que o Criador. Então, olha, amado, eu vou te falar aqui, eu vou abrir para você aqui em João 4, tá? Para te explicar o que foi que Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, porque Deus é um só, viu, amado? Deus, ele se manifestou ao homem, aos judeus, primeiro em espírito, a toda Israel. Depois, esse mesmo espírito,
adentrou no ventre de Maria, como eu já expliquei para vocês, e que ele se revestiu de carne e habitou entre os homens. Então ele deixou de ser espírito e passou a ter uma manifestação de filho como carne. Mas na verdade o Deus estava dentro daquela carne de Jesus de Nazaré. Entende, meu amado? Para quê? Para cumprir tudo o que ele prometeu. E para cumprir o que o homem, o que o judeu não pôde cumprir, que era a lei de Moisés. Então ele se revestiu de carne e ele morreu por nós. Ele ressuscitou no terceiro dia, que vocês se reúnem aí, cada primeiro domingo de cada mês, para chamar ele de mentiroso também, e dizer que ele não ressuscitou e que ele está morto. Né, meu amado? Porque fazer isso em memória de mim até que eu volte, né? A chamada Santa Ceia de vocês, que isso não tem nem na Bíblia. Isso é invenção de homem, isso é doutrina de homem, tá? Que vocês, eu já pedi para vocês mostrar aqui, onde é que tem aqui Santa Ceia, não existe na Bíblia. O que tem aqui é a última Páscoa, que Jesus de Nazaré falou, eu tenho desejado comer convosco essa última Páscoa, e ele comeu, e vocês transformaram a verdade de Deus em mentira, e transformaram a Páscoa nessa macumba de vocês aí, chamada Santa Ceia. Entende, meu amado? Então, olha, eu vou ler para vocês aqui. Eu vou ler para vocês aqui, aliás, eu vou passar aqui, vou ler logo aqui João 5,19, onde diz aqui que Jesus explica a sua missão, ou seja, ele explica o que ele veio fazer, falando aos discípulos dele, ó. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Então, meu amado, explicando isso daqui, né, com a mente de Cristo, que o teu cão guloso não ensina, porque nem pregar evangelho eles não pregam. Ele está dizendo aqui que o filho não pode fazer o que o pai não fizer. Tá? Por quê, Lira? Porque o pai e o filho é um só, meu amado. Então nem o pai pode fazer nada se não for pelo filho, e nem o filho pode fazer nada se não for pelo pai, porque é um só. Tá? É um espírito revestido de carne, que é o Deus espiritual revestido da carne, que é Jesus de Nazaré. Entendeu, meu amado? Isso é sabedoria espiritual. Isso é um culto racional, né? Onde você abre a Bíblia e você lê e você explica e você tem entendimento de alguma coisa quando você crê. Se você abandonar esse teu cão guloso aí, esse ladrão que só serve para roubar o povo de Deus, você vai entender o evangelho, seja a antiga aliança, seja a nova aliança, meu amado. A antiga aliança, você lê, como eu estou lendo agora, é para você explicar. Tá? Porque isso daqui foi para os judeus, ele está falando com os discípulos dele, e que isso daqui não pode ser mais aplicado, porque Deus ele veio e cumpriu. E o que é que eu vou aplicar, Lira, na minha vida? A nova aliança. De Romanos a Hebreus, onde você tem que viver pela fé e adorar a Deus somente em espírito e verdade. E o que é, Lira, adorar a Deus somente em espírito e verdade? Crer no que ele já fez, meu amado. Não é chamar ele de mentiroso e querer fazer, macho. Simples assim, meu amado. Uma coisa tão simples. E as pessoas vivem se aglomerando, né? Vivem se reunindo para chamar Deus de mentiroso, para dizer que o que ele fez não adiantou de nada, meu amado. Então vocês acham que Deus está satisfeito com o mundo? Não está satisfeito. Está aí, ó. Ele está mostrando aí a ira dele, que eu vou mostrar para vocês aqui que Deus tem ira. Nós vamos já chegar lá. Então, olha. No 26, no 20 ele diz assim, ó, João 5:20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Então, tá vendo aí, meu amado? Olha, Jesus de Nazaré, né? Que era
uma manifestação de Deus como filho do homem, ele, quando ele fazia aqueles milagres, né? Quando ele fazia cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, né? Aleijado andar, pessoas endemoniadas que esses cães gulosos aí pegaram esses endemoniados aqui, que eles transformaram a verdade de Deus em mentira, que endemoniados, demônios, aqui na linguagem do hebraico, né, significa doença. As pessoas estavam com estado de espírito alterado, que demônios do grego, né, significa estado de espírito. Daimons. Daimons do grego é estado de espírito, né? Onde você está no teu espírito normal, né? E que você está conversando aqui numa boa. Mas aí você pode passar a discutir com alguém, o teu espírito ele vai sofrendo uma alteração e muitas vezes você chega até a matar. Entende, meu amigo, meu amado? Isso é daimon. Daimon, que do grego significa estado de espírito, que pode ser para bom ou para ruim. O próprio Jesus de Nazaré, ele teve o seu daimon alterado quando ele chegou lá na sinagoga lá, no templo, e fizeram da casa dele lá venda de passarinho, venda de animal, jogos, né? E ele pegou o pedaço de pau lá e meteu a chibata em todo mundo lá, derrubou o dinheiro que estava em cima da mesa. Então, aquilo ali é o estado de espírito. Entendeu, meu amado? Então, olha, quando Jesus de Nazaré, o filho do homem, que era o próprio Deus, ele fazia aqueles milagres, né? Quando ele curava as pessoas endemoniadas, que eram as pessoas que estavam doentes, que na época não existia médico, não existia, por exemplo, hoje, quando a pessoa começa se sacode no chão, começa a tremer, começa a se bater no chão e começa a espumar. Hoje é o quê? Epilepsia. Então, vários demônios que Jesus de Nazaré expulsou dos endemoniados lá, a pessoa estava com epilepsia. A pessoa se batia, ficava com a força terrível, ficava espumando. Pronto, epilético. Mas isso tem quase 2000 anos, meu amado. Então, esses cães gulosos aí, eles se aproveitam de tudo no mundo. O diabo do hebraico, que eles pegaram esse diabo e transformaram no diabo espiritual para enganar as pessoas, para roubar as pessoas, para ficar ameaçando as pessoas através do diabo deles. Porque, meu amado, olha, esse diabo espiritual desse cão guloso aí, né, só existe na igreja de vocês, dos evangélicos. Só existe na igreja de vocês. Na Bíblia aqui não existe esse diabo. Porque, meu amado, olha, o diabo do hebraico, se tu for aí no teu Google e perguntar, diabo significa opositor. Opositor, acusador, é tudo aquilo que se opõe ao evangelho. Hoje a maioria das pessoas do mundo inteiro se opõe ao evangelho. Uma grande parte não conhece porque não serve a Deus, porque serve a homens e porque não lê, né? E outra parte, que são esses cães gulosos aí, junto com a maioria dos evangélicos, passaram a adorar mais a criatura do que o Criador, então não dão ouvido ao evangelho, né? E nunca leram, por exemplo, aqui, que Jesus de Nazaré, ele chegou por 12 discípulos dele lá e disse assim, olha, eu escolhi dentre vós 12, mas um de vocês é o diabo. Então, meu amado e evangélicos, incrédulos, se vocês quisessem entender que diabo não é o diabo do teu pastor, era só
tu crê no que eu estou te falando aqui e que está na Bíblia. É ou não é? Jesus de Nazaré disse que tinha escolhido dentre eles 12 e um deles era o diabo. Ou vocês nunca leram Canela de Fogo? Então, meu amado, Jesus de Nazaré disse que escolheu 12 e um deles era o diabo. E o que foi que o diabo dos 12 discípulos fez, amado? O que foi? Não foi Judas. Não foi Judas que traiu Jesus. Não foi Judas que acusou. Como é que esse diabo pode ser o diabo do teu pastor, que é o diabo espiritual, que vocês morrem de medo, que não pode cair uma panela na cozinha da tua casa que tu sai correndo, Canela de Fogo? Então, meu amado, olha, diabo do hebraico, diabolos do grego, significa opositor, acusador. Vai nesse teu celular aí, sai de outras internet e olha aí no Google o que significa diabo do hebraico. E deixa de chamar Jesus de mentiroso. Então, olha, tem outra passagem aqui e que Jesus de Nazaré, lembrando para você que Jesus de Nazaré é o próprio Deus, tá? Que não é Deus Pai, não é Deus Filho, não é Deus Espírito, não. É um só. Que o teu pastor aí já está cobrando 30%, 10% de cada um. Então, olha, Jesus de Nazaré, que era o Filho do homem, que era Deus revestido de carne, tá? Ele chegou para Pedro, mais uma passagem, viu? Para tu dizer que é mentira. Ele chegou para Pedro e disse assim: Pedro, eu tenho que apanhar, eu vou ter que ser cuspido, eu vou ter que apanhar na cara, eu vou ter que ser entregue aos principais sacerdotes e anciãos, que são os cães gulosos de hoje, esses pastores desgraçados que estão aí, que pegaram os filhos de Deus e vivem enganando, roubando o dinheiro que não dá nem para eles, ameaçando através do devorador, que eu já falei para vocês e vou falar de novo, que o devorador da Bíblia está lá em Joel 1,4, é um gafanhoto. Que esse cão guloso aí pegou o gafanhoto, transformou no diabo, que é o devorador, e ameaça vocês. Então, amado, presta atenção, sai dessa mentira. Sai dessa mentira e quando vocês podem, tá? Porque Deus, ele tá revoltado, viu, com essa mentira, viu? Ele tá revoltado e ele tá mostrando, ele tá se revelando aí. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, Jesus de Nazaré chegou para Pedro e disse: olha, Pedro, eu vou ter que ser entregue a esses cães gulosos aí, eles vão me matar, tá? Eles vão me matar e que eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou voltar, que vocês, juntamente com esse cão guloso aí, vocês se reúnem a cada primeiro domingo de cada mês para dizer que isso aqui é mentira. E que ele não morreu e vocês estão anunciando a morte dele a cada primeiro domingo de cada mês. Eu não sei como é que vocês são inteligentes desse jeito, macho. Vocês não sabem o que é fazer algo em memória de alguém. Por que Canela de Fogo? Olha, o meu pai morreu, né? O seu Dácio. Eu posso fazer algo em memória dele, macho. Eu já falei para vocês isso. Mas a minha mãe, ela tá viva. A minha mãe tá viva. Eu posso fazer algo em memória dela? Não posso, amado. Então vocês, com essa maldita Santa Ceia que vocês fazem aí, né? Vocês estão dizendo que o dono do mundo, ele está morto. Que ele não ressuscitou no terceiro dia. E vocês, a gente prega isso, vocês ficam com raiva. E se falar mal desse teu cão guloso aí, é que vocês têm raiva mesmo. Pega ele e leva ele para tua casa, cara, ele acaba de criar. Porque eu estou aqui para defender a palavra de Deus. Eu não estou aqui para adorar homem não, que nem vocês não. Então, meu amado, o Jesus de Nazaré, ele chegou para Pedro e falou todas essas coisas, que ele teria que morrer no terceiro dia, porque senão, que ele teria que morrer e ele teria que ressuscitar no terceiro dia, porque senão o Consolador, o Espírito Santo que está dentro de vós, que você está esperando voltar, senão ele não viria. E Pedro fez o quê? Ora, Pedro tinha tinha um amigo, né? Pedro tinha um amigo que ressuscitava mortos.
Pedro tinha um amigo que triplicava peixe. Pedro tinha um amigo que multiplicava pão. Pedro tinha um amigo que curava todo tipo de doença. E Pedro tinha um amigo que podia e que pode todas as coisas. E que vocês deixaram esse Deus poderoso do lado e vocês vivem adorando um pedaço de pau, vocês vivem adorando defunto, vocês vivem se ajoelhando nos pés do homem que de vez em quando sai várias denúncias contra eles, tá? Várias denúncias contra eles, porque os próprios homens proibiram eles de casar, e eles vivem aí se aproveitando de criança, se aproveitando de pessoas inocentes, tá? Porque a carne velha está ativada. Então, meu amado, olha, Pedro, ele tinha esse amigo que fazia todas essas coisas. Então, o que foi que Pedro fez? Preste atenção, canela de fogo, para ver se tu para de ter medo do Satanás. Pedro chegou para Jesus de Nazaré e disse assim, olha, que nada disso te aconteça, Senhor. E em outra passagem ele disse, é bom você ficar conosco aqui. Vou fazer uma tenda para tu, vou fazer uma tenda para Elias, vou fazer uma tenda para Moisés. Quer dizer, Pedro, que vivia com ele lá, não tinha entendimento de nada espiritual, meu amado. Que é o que acontece com vocês. Quando a gente prega algo aqui que é espiritual, vocês dizem que é coisa do diabo. Porque vocês estão esperando esse teu corpo aí, essa tua carne podre. Tu tá esperando essa tua carne podre aí ir pro céu. Meu amado, essa carne podre aqui vai por debaixo do chão. Entende? Deus é espírito e o que ele fez no teu espírito. E só quem é filho de Deus, né? É os espíritos dele, escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo. Que está em Efésios 1:4, e que vocês, junto com esse teu cão guloso aí, vocês dizem que é mentira, e vão para a tua igreja, tá? Que não é a igreja de Cristo, tá? Que vocês fiquem bem cientes disso. A igreja de Cristo é uma só, meu amado. Uma só. Que são os eleitos dele, tá? Os eleitos dele, escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, os espíritos que estão aqui revestidos de carne, numa missão, como Jesus de Nazaré teve a missão dele. Então, olha, explicando aqui sobre o Satanás. Então, Pedro, ele chegou para Jesus e disse assim, olha, que nada disso te aconteça, Senhor. Entendeu, meu amado? Pedro, quando falou isso, ele estava contra Jesus ou ele estava a favor? Estava contra. Ele estava contra os desígnios de Deus, aquilo que já estava escrito já, que Deus fez em 6 dias, que vocês querem fazer a obra de papai. A obra de papai, meu amado, ele fez em 6 dias e descansou no 7º, tá? E o que houve para frente, e o que está havendo até hoje, são manifestações. Deus, ele está se manifestando e ele vai se manifestar sempre. Que ele está se manifestando agora. Vocês estão tudo presos dentro de casa. O mundo está parado, total. As sinagogas pararam. O Vaticano também parou e eles estão tudo preocupados só por causa da arrecadação. Tá? Ele parou a economia do mundo todo. E vocês estão dizendo que é o fim do mundo. Meu amado, não é nem o começo. Tá? Olha, Eclesiastes 1:4. Geração vai e geração vem. Porém a terra permanece para sempre. E se você não sabe, que você na tua sinagoga tu não aprendeu nada, e nem eu também quando estava aí, né? Você só aprendeu o quê? Que você é um ladrão, que você está roubando a Deus, que você não vale nada e que tu é um verme de Jacó. Se Jesus voltar, tu vai ficar. Se o teu dízimo está atrasado, tu vai para o inferno. Só aprendeu isso, meu amado. Então, olha, eu vou te explicar aqui o que é geração, tá? Geração, meu amado, são vidas que passam. Por exemplo, a geração do ano 70, que foi a vinda de Jesus de Nazaré, que vocês estão esperando ele até hoje.
Aliás, a vinda do Filho do Homem, que era Jesus de Nazaré. Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração. Então, todas as pessoas que viveram naquela geração, né, eles passaram por essa transição. E o que é transição, Lira? A passagem, o cumprimento da primeira aliança, tá? E a passagem para a segunda aliança, a transição. É como o que aconteceu entre o Temer e Bolsonaro, a transição. Que nós não passamos por essa transição. Que nós não temos quase 2000 anos. Então, foi para aquela geração. Da geração de lá para cá, já passaram mais de 20 geração, tá? Entende, meu amado? Então, meu amado, olha. Geração vai e geração vem. Porém, a terra permanece para sempre. Tira essa loucura de dizer que o mundo está se acabando. Que o mundo não vai se acabar nunca. Tá? E outra coisa. O que o mundo faz com Deus, tá? O que o mundo faz com Deus, o que todas as pessoas do mundo se reúnem para fazer com Deus, é muito pouco do que está acontecendo, meu amado. Que as pessoas do mundo inteiro se reúnem para chamar Deus de mentiroso. Para dizer que o que ele fez, tudo é mentira. E que o sangue dele lá, ele derramou lá de balde, que não adiantou de nada. E quem é que tá ensinando a fazer, usando o nome dele e cada vez mais rico? Todas as religiões. Todas. A religião evangélica que não tem Deus. A religião evangélica não tem Deus, meu amado. Só quem tem Deus, meu amado, só quem tem Deus é quem prega o evangelho da graça de Deus em Cristo, que é o Cristo ressuscitado. Só quem tem Deus é quem adora ele somente em espírito e verdade. Só quem tem Deus é quem está em Cristo. E na antiga aliança não tem Cristo, tem Jesus de Nazaré. Entendeu, meu amado? Então vocês dizem que a primeira aliança não foi cumprida, tá? E que o teu pastor ensina vocês fazerem. Que nunca foi para tu, né? Porque, na verdade, a primeira aliança foi somente para o povo de Israel, que eu já falei isso aqui no meu vídeo. Então, olha, voltando aqui para Pedro. Pedro chegou para Jesus de Nazaré e disse assim, que nada disso te aconteça, Senhor. Então, Jesus de Nazaré chegou para Pedro e disse assim, olha, arreda Satanás. Entendeu, meu amado? Arreda Satanás, pois tu só cogita em coisas do mundo, só cogita em coisas da carne. Ou seja, Pedro, ele estava se opondo. Pedro estava se opondo aos desígnios de Deus. Por isso que Deus chamou ele de Satanás, porque Satanás do hebraico significa opositor. Que você vai encontrar isso daí lá em Gálatas também 5,16. Porque a carne, olha, Gálatas 5,16. Amado, olha, a gente prega o evangelho para vocês, a gente abre a antiga aliança, abre a nova aliança, prova para vocês aqui na Bíblia que esse Satanás, que esse diabo, é invenção desse cão guloso aí. Entende, meu amado? E vocês não dão nem ouvido, mas. Então, meu amado, olha, Satanás do hebraico significa opositor. É aquelas pessoas que são contra as coisas de Deus. Vocês tudo é Satanás. Vocês tudo é Satanás junto com o teu pastor. Olha, deixa eu te explicar aqui. Não é o Satanás do teu pastor, viu? Não é o Satanás da igreja de vocês, que é esse Satanás de cauda, esse Satanás espiritual que você diz que entra dentro da pessoa e que a pessoa fala e que a pessoa faz isso e faz aquilo. Porque isso aqui, tá? Aqui na Bíblia, é quem se opõe, é quem é contra. Então, eu vou provar para vocês aqui, para vocês não ficar com raiva, né? Por exemplo, Efésios 1:4. Ele nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Pergunto, vocês, junto com o teu pastor, vocês estão contra isso ou a favor? Contra, macho.
Vocês estão contra. Por que, Lira? Porque eu vou para minha igreja, aceitar Jesus. Então, meu amado, você está contra, meu amado. Você está contra o evangelho, que está dizendo que tu já foi escolhido desde antes da fundação do mundo. E você diz que vai para tua macumba aí, vai aceitar Jesus. Pronto, vou provar outro, tá? É Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, meu amado, aqui na Bíblia, no Evangelho da Graça de Deus, Romanos 6,3, diz que você já foi batizado, né? Ou seja, você já nasceu, e toda a sua geração, que você não tem 2000 anos, já nasceu batizado no Espírito Santo. Pergunto de novo, vocês são a favor disso ou vocês são contra? Vocês são contra. Por quê? Porque você vai para a tua sinagoga, ser batizado na piscina do teu cão guloso. Então, não, mas tu tá contra ou tá a favor? Tu tá contra, Satanás. Olha, Romanos 6,6, sabemos disto, que o nosso velho homem ficou na cruz. Pergunto, vocês evangélicos, vocês cães gulosos, vocês padre, vocês de todo tipo de religião, o velho homem de vocês ficou aonde? Vocês dizem que é na piscina do teu cão guloso. Então, meu amado, vocês estão contra Deus ou vocês estão a favor? Vocês estão contra Deus, meu amado. Vocês estão contra Deus o tempo todo, meu amado. Olha, vocês até nas músicas de vocês, né? Vocês estão contra Deus. Pecador, escuta a voz do Senhor. A palavra diz aqui, meu amado, que ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou pela nossa justificação. Então, perante Deus, nós estamos sem pecado e justificados. Vocês evangélicos, vocês cães gulosos, vocês dizem o quê? Vocês dizem que são pecador. Vocês dizem que é pecador, que vocês é um desgraçado, um condenado, que vocês não valem nada. É ou não é? É. E o que a palavra diz? Que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. E o que vocês dizem? Que é mentira. Estão contra a Deus ou vocês estão a favor? Contra, meu amado. E olha, se eu fosse passar aqui, né? Se eu fosse abrir aqui a Bíblia, mostrando que vocês chamam, se reúnem, não é só vocês daqui do Ceará, não, tá? São as pessoas do mundo inteiro. Se reúnem para chamar Deus de mentiroso. Porque vocês não conhecem o Evangelho da Graça de Deus em Cristo, onde ele já fez tudo por nós, onde ele diz que nós temos que adorar ele somente em espírito e verdade, e vocês adoram ele comendo um pedaço de pão. Vocês adoram ele dando dízimo, vocês adoram ele subindo o monte, descendo o monte, vocês adoram ele tomando banho na piscina. E assim sucessivamente, porque todas essas coisas aí, né, que vocês fazem essa mentira aí, tudo era coisa da lei de Moisés, tá? Que nunca foi para mim e nunca foi para o gentil, que são vocês, e que Deus se revestiu de carne e cumpriu no lugar dos judeus. E Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. E o que vocês dizem? Que o fim da lei é Cristo? Não. O pastor diz que é mentira. E vocês seguem o pastor e dizem que é mentira também. E que Romanos 10,4, o fim da lei, o fim de todo mandamentos e ordenança de toda a lei de Moisés, você diz que não, que Deus não cumpriu e que ele é um tremendo do mentiroso. Pergunto, vocês estão contra ou vocês estão a favor? Contra. Meu amado, se eu abrir a Bíblia todinha aqui, né, tudo que vocês fazem é chamando Deus de mentiroso. Então, meu amado, ele falou também, né, ele falou também que quem com ele não ajunta, espalha. Então, é o que vocês fazem. Vocês espalham. Outra coisa aqui, olha. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim, em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Isso aí é uma coisa para vocês pensarem.
Porque como que vocês podem dizer que creem em Deus, mas chamando ele de mentiroso em tudo, que eu já mostrei para vocês aqui? Entende, meu amado? E aqui, ó, ele diz assim, olha, João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso aqui é para nós, ó, para os gentios. Entende? Nós não entramos em juízo, meu amado, eu já expliquei isso para vocês. Agora tem que crer, né, meu amado? Como é que você pode dizer que crê chamando ele de mentiroso? Ele está dizendo aqui, quem crê em mim como... Quem crê em mim, olha, quem crê em mim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que é, Lira, passar da morte para a vida? Vocês nunca ouviram falar nisso, mas... Vocês pensam que o cara vai morrer, aí o cara vai ficar lá e depois o cara vai ressuscitar e esse corpo aí vai para lá. É o que o cão guloso prega. Meu amado, aqui ele está falando de espírito. Entende, meu amado? Essa tua carne aí. João 6,63. A tua carne de nada se aproveita. O que vos falo é espírito que dá vida, que vivifica. Então, meu amado, olha... o Filho de Deus é o Espírito que está revestido dessa carne, meu amado. E quando essa carne morre, né? Essa carne aí, ela vai para debaixo do chão. E o Espírito, ele vai de encontro a Deus, nos ares, né? Da onde ele já veio. Entendeu, meu amado? Então, olha, eu vou terminar aqui, eu vou ler uma coisa para vocês aqui, eu vou dar continuidade a isso aqui, olha, eu vou ler para vocês aqui João 4:1, ó, que é a mulher. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui, embora seja do antigo pacto, né? Mas você com a mente de Cristo hoje, você tem entendimento de todas as coisas. Olha aqui, ó, eu vou ler isso daqui bem rapidinho, né? Não, eu vou ler aqui só o 19, tá? Eu vou ler aqui. Isso aqui é muito interessante, mas é muito, muito grande. Aqui está falando da mulher samaritana, né? A mulher samaritana que estava lá no poço de Jacó, né? E que, como os judeus não se davam com os samaritanos, então Jesus, ele pediu água para a mulher, e a mulher disse que, eu vou ler aqui para vocês, aqui a partir do 7, ó. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então vocês estão vendo aqui que Jesus de Nazaré, ele era judeu, né? E que os judeus, eles não se davam com o samaritano. Então, ele pediu água à mulher aqui, no 8 a mulher vai responder ele assim, ó. Pois seu discípulo, aliás, dando continuidade aqui, ele disse, dai-me de beber. 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então, por que a mulher falou isso? Porque os judeus, eles não se davam com o samaritano, tá entendendo, amado? Então aqui no 10 ele disse assim, ó, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então aqui, olha, porque tudo que Jesus de Nazaré, que era Deus, né? Tudo que ele falava, tudo que saía da boca dele era uma mensagem profética, uma mensagem do evangelho, uma mensagem de tudo espiritual. Porque, na verdade, quem falava na boca de Jesus de Nazaré era o Deus, meu amado. Era o Deus, era o dono do mundo que estava dentro daquela carne. Entende? Então, olha, replicou-lhe Jesus, se conheceras os dons de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso aqui, meu amado, quando a gente tem um entendimento do Espírito Santo, um entendimento dado por Deus, isso aqui é uma coisa muito maravilhosa. Isso aqui é que a espada afiada de dois gumes é isso aqui, meu amado. Entende, meu amado? A espada afiada de dois gumes é o evangelho, meu amado. Não é como os crentes pensam, não. Entendeu, meu amado? Então, olha. Aí ele disse assim, ó. No 12. És tu, porventura, maior do que Jacó? Aqui já é a mulher perguntando, né? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha, eu vou fazer uma observação aqui, tá? Que eu sei que aqui, né? Aqui essa mulher não sabia com quem ela estava falando, tá? Mas eu não sei se vocês perceberam que os homens, né? Que os homens, eu estou falando dos homens da maneira geral. Eles sempre deixam Deus em último lugar e passam a dar valor aos homens. Passam a dar valor às criaturas. Jacó não é maior do que Deus, meu amado. Jacó não é maior do que Deus. Defunto não é maior do que Deus, amado. Entende? Defunto não é maior do que Deus. Esse cão guloso aí que rouba vocês adoram ele e botam eles acima de Deus. Vocês não percebem isso, mas é isso que vocês fazem. Por quê? Porque quando prego o evangelho para vocês dizem assim, ó, o meu pastor não disse, o meu pastor não falou. Aí você tá deixando de dar ouvido o quê? Você está deixando de dar ouvido à palavra de Deus que está sendo mostrada, está falando capítulo, está fazendo versículo, e você tá chamando de Deus de mentiroso e está dizendo que teu pastor é que sabe das coisas. Então, macho, olha, vocês não tem que ficar com raiva não, porque tem que falar para vocês acordarem. Então, olha, aqui no 12 diz assim, ó. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então, a mulher aqui não sabe com quem é que está falando. Está falando com o dono do mundo. Está falando com o Criador de todas as coisas, inclusive dela. E está dizendo aqui que o Jacó, está botando Jacó acima de tudo. E aqui no 13 diz assim, ó, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Está vendo aqui, ó? Aqui ele está falando, comparando a água aqui, que é uma coisa física, uma coisa palpável, pegável, visível. E ele está comparando aqui, né, com a água que é Cristo, que é o Evangelho. Entende, meu amado? Lavar regenerador do Espírito Santo, lavar regenerador pela palavra. Então, olha, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ó. Entendeu, meu amado? Aqui ele está falando da vida eterna, né? Aqui ele está falando de tudo que viria e que já veio e que vocês dizem que é mentira. E que aqui no 15 ele diz assim, ó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso é maravilhoso, amado. Quando você entende. Quando você não entende, meu amado, você vai pular no mistério. Você vai pular no mistério, você vai falar em línguas que não existem. Que tu diz que esse teu cão guloso aí está falando em línguas. Meu amado, falar em língua é idiomas. Thank you. Obrigado. I love you. Eu te amo. Entendeu, meu amado? Eu vou aprender outras coisas aí para falar inglês para vocês aprenderem o que é língua. Entendeu, meu amado? O que o teu cão guloso faz aí é uma mentira. É uma macumba. Que nem ele mesmo não sabe, mas ele quer enganar vocês.
Porque como ele não tem o que pregar, então, esses cão gulosos aí, quando eles pegam no microfone aí nessa sinagoga de vocês, nessas arapucas, eles já pegam o microfone falando em língua, porque não tem o que falar, para passar o tempo, para chegar a hora do dízimo, para chegar a hora da oferta, para chegar a hora de fazer como é que ele chama? É o voto, que é outro roubo. Que é o voto do envelope que ele rouba no começo, no meio e no fim. E você diz, olha aí, Deus bradando. Oh, meu Deus, acorda. Então, meu amado, aqui no 15 ele diz, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Então, aqui, você já conhece essa passagem aqui, que a mulher tinha um monte de homem e nenhum era marido dela, né? E eu vou passar isso aqui, e eu vou passar aqui para o principal que eu queria, no 19, ó. A verdadeira adoração, isso daqui já se deu há quase 2000 anos, tá? E que as pessoas dizem que é mentira, e que se reúne para dizer que Deus é mentiroso, né? E que fizeram filme, vivem fazendo essa chamada aí, Santa Ceia, essa tal de Páscoa aí e tudo mais. Eles juntaram tudo, né? Tudo que ele pode se aproveitar usando o nome de Deus, ele se aproveita para vender, ele se aproveita para roubar, ele se aproveita para fazer tudo em nome de Deus. Menos adorar ele. Então, meu amado, como é que vocês acham que Deus está se sentindo? Olha, aqui no 19 diz assim, ó, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. A mulher aqui já começou a... Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam deste monte. Ó. Vós, entretanto, os judeus, aqui ela está falando dos judeus. Os pais que ela está falando aqui é Abraão, Jacó, né? Então, ela diz assim, ó, nossos pais adoravam neste monte, vós, os judeus, aqui está se dirigindo a Jesus de Nazaré, viu? Olha a mente ativada. Vós está dizendo os judeus, porque ela está falando com Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré era judeus. Então, ela diz assim, ó, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Tá vendo, ó? Falando com os judeus. Então, no 21, ó, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me? Aqui ele já estava pré-anunciando o evangelho da graça de Deus em Cristo. Os meus adoradores me adorarão somente em espírito e verdade, né? Onde é o ministério do Espírito, que é a sã doutrina, que é a graça de Deus em Cristo. Então, olha, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, e quando nem neste monte, ó, ou seja, nem lá onde ela estava, nem no monte, e nem em Jerusalém, ó, que conheceis, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarás o Pai, ó. 22, vós adorais o que não conheceis. Tá vendo? Então, ele está dizendo lá que eles lá, né? Como ele não veio para eles, ele está dizendo, vocês conhecem o que não, vocês adoram o que vocês não conhecem. Agora, nós, ele diz aqui, ó, se referindo aos judeus, ó. Vós adorais o que não conheceis. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos. Por que ele está falando aqui, nós adoramos o que conhecemos? Porque para os judeus, meu amado, olha, não existia essa Bíblia aqui, tá? Mas existiam os pergaminhos, tá? Onde dizia tudo o que tinha que acontecer lá em Jerusalém. E que os cães gulosos lá mataram Jesus, né? Porque não creram. Acharam que ele era um homem qualquer. E que ele estava blasfemando contra Deus, o Deus do qual se falava tudo lá nos pergaminhos dele, eles diziam que era mentira. Porque Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré, como a graça de Deus hoje, ela é um calo. Ela é um calo
no sapato dos cães gulosos. Ela é a graça de Deus, a pregação da graça de Deus em Cristo, que é adorar a Deus somente em espírito e verdade, onde não tem participação de homem e onde não é para você dar nada, é somente para você crer. Isso é um calo no sapato desses ladrão aí, né? Que eles se sentem ameaçados. Não somente esses evangélicos, né? Essa doutrina chamada de evangélico, essa doutrina de homem, como também as outras religiões, todas as religiões. Por quê? Porque eles só pregam por ganância. Somente por ganância. Eles não pregam nada. Eles não pregam nada. Nada, nada, nada. A não ser arrecadar, dizer que você tem que dar a Deus, porque senão Deus não vai te dar. Quando a palavra diz aqui que Deus é o dono do mundo e que ele fez o mundo em 7 dias e que ele fez tudo para o homem e deu tudo de graça. E vocês deixam de crer nesse homem, nesse Deus poderoso e para crer nesses homens mentirosos, nesses cães gulosos. Então, meu amado, olha, mas vem a hora e já chegou em que o verdadeiro... Então, aqui no 22 ele diz assim, ó: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos, quer dizer, nós os judeus adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que ele falou isso aqui? Isso aqui, meu amado, é mais uma prova, né? De que a primeira aliança nunca foi para nós, de que o Deus de Israel não veio para nós, e de que Jesus de Nazaré, ele não veio para nós. E que nós somos do Cristo ressuscitado, só estamos depois da cruz. E por que ele diz aqui que a salvação vem dos judeus? Porque a salvação, meu amado, os judeus, tudo foi primeiro eles, e eles entraram em juízo. Eles foi que entraram lá em juízo. Jesus de Nazaré, o filho do homem, ele voltou nos anos 70 para juiz contra ele lá, contra os judeus. Entende, meu amado? E só eles entraram em juízo. Entende? Então, a salvação primeiro veio por eles. Então, aqui no 23, para terminar, olha: mas vem a hora e já chegou, em que os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ó. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, meu amado, olha, é Deus, ele tem os seus verdadeiros adoradores, não é qualquer um não, tá? E quem são, Lira? Os eleitos por ele desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. E que não são todos que vão adorar a Deus em espírito e verdade. Por que, Lira? Porque o Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo de Deus, ele habita em tu, meu amado. Ele habita em vós. O Espírito Santo, ele habita no teu espírito. E quem não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Então, se você não tiver o Espírito de Deus na tua vida, no teu espírito, né? Você não vai crer, meu amado. Você não vai crer. E como é que eu sei, Lira, que eu sou filho de Deus? Crendo, macho. Crendo no que ele já fez. Não é para tu crer no que ele prometeu para fazer, que está na antiga aliança e que nunca foi para tu, gentil. É para tu crer de Romanos a Hebreu, macho, onde ele diz que já fez para ti. É para tu ler e crer. Onde tu vai ler lá, por exemplo, em Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo. Então, meu amado, olha, todos os filhos de Deus, todos os eleitos de Deus já estão abençoados. O que é que o mundo inteiro faz? Diz que é mentira, mas diz que é mentira, e você vê aí o presidente da República falando Deus te abençoe, chamando ele de mentiroso. As pessoas, todas as pessoas aí com cargo político, com cargo o Papa falando Deus te abençoe, chamando Deus de mentiroso. Esses cães gulosos aí, vocês, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Meu amado, é para você crer no que ele já fez. E aqui em Efésios 1:3 está dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, meu amado. É passado, já abençoou. Então,
Como você não conhecia essa revelação e você está conhecendo agora, a partir de agora, meu amado, para de chamar ele de mentiroso. E olha para o teu filho que está do teu lado aí e diz assim, meu filho, Deus te abençoou. Entendeu, meu amado? Por quê? Porque você está confessando a palavra e não está chamando Deus de mentiroso. Então, amado, já deu o tempo aqui, tá? Obrigado aí, graça e paz. Aguarda aí o próximo vídeo que eu vou dar continuidade, tá? Um grande abraço aí. Se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha. E muito obrigado e até a próxima.